Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Podfinia, o podcast do Fórum Nacional de Inteligência Artificial de Angola, produzido com o apoio do MINTICS, Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Eu sou a Clara Inglês que vos falo, a presidente do PMI Angola Chapter, profissional em gestão de projetos, e estamos aqui neste episódio muito especial. Vamos falar um pouco sobre o que é o evento que se aproxima nos próximos 7 dias, que é o Fórum de Inteligência Artificial. Estará a ser implementada a segunda edição do maior evento de inteligência artificial do país, que acontece nos dias 13 e 14 de julho no Hotel Intercontinental em Luanda. O que começou como uma ideia ambiciosa, hoje é, efetivamente, uma comunidade em crescimento, com mais de 750 participantes presenciais, milhares de espectadores online, oradores C-levels e parceiros nacionais e internacionais, é, sobretudo, uma convicção que atravessa tudo o que fazemos. Angola já não é espectadora desta transformação, é parte ativa dela. Antes de avançarmos, gostaríamos de dar os nossos agradecimentos sinceros e reconhecimento aos parceiros e patrocinadores que tornam este projeto possível, nomeadamente a Unitel, a New Cognito, a Cyber IA, Zap Empresas, DOM, Servinfor e Cafeína. Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser um tema exclusivo aos departamentos de tecnologias para entrar diretamente na agenda dos recursos humanos das empresas. Fala-se de automatização do recrutamento, de requalificação de competências, de produtividade aumentada e, inevitavelmente, o futuro do trabalho. Mas até que ponto aquilo que ouvimos corresponde à realidade? A inteligência artificial está, de facto, a transformar a forma como as organizações em Angola atraem, desenvolvem e retêm os seus talentos. Ou ainda estamos presos a uma narrativa mais otimista do que os resultados realmente têm estado a demonstrar. É sobre esta realidade que vamos conversar hoje, com um profissional que mais de perto tem acompanhado esta evolução das organizações e do talento do capital humano em Angola. Tito Tavares é Partner de Consulting da PwC, o qual estará aqui já a conversar connosco, não é? Não é a primeira vez que estamos juntos, Tito, é uma honra sempre, mas vou-lhe dar a primazia, não é? De se apresentar. Os nossos espectadores gostariam muito de conhecê-lo, fala um pouco de si, o que é que tem feito nos últimos anos profissionalmente e também dá-nos a conhecer o que é que tem estado a transformar e a trazer inovador para Angola. Muito bem, obrigado, Clara, é sempre um prazer e obrigado mais uma vez aqui à equipa do FNIA pelo convite que muito nos honra. Pronto, falando um pouquinho sobre mim e o que é que me trouxe até aqui, eu sou licenciado em Economia e é curioso que, apesar de ter seguido uma área de formação mais ligada a números, gestão, etc., assim que comecei a trabalhar, enverdei logo por áreas ligadas à transformação tecnológica. Isto porquê? Porque eu estava a estudar Economia, mas sempre tive muito interesse por computadores, sempre tive muito interesse como é que eu podia inovar, como é que eu podia melhorar a forma de fazer tarefas. Estava já no meu próprio código genético, inclusive, a título de curiosidade, criei uma pequena empresa de prestação de serviços de TI, enquanto ainda estava na faculdade. E por isso acho que foi mais ou menos natural, quando acabei o curso, acabei por enverdar rapidamente os setores mais tecnológicos. Comecei por trabalhar por uma empresa que era Gold Partner da Microsoft, implementações de soluções de Microsoft, e depois, pronto, daí fui transitando de empresa a empresa, fui-me especializando em várias soluções, Salesforce, SAP, etc. E mais recentemente tenho estado, e principalmente desde que comecei a minha carreira na PwC, já há cerca de 8 anos, tenho estado muito ligado a projetos grandes de transformação tecnológica, onde o foco já não é tanto na tecnologia, mas na transformação da empresa. Como é que a empresa pode ganhar mais competitividade, como é que a empresa pode gerar mais empregos, gerar maiores lucros e, no final do dia, gerar mais valor para a sociedade. Foi aí que tudo isto foi surgindo. Agora, e porquê Angola? Como é que eu vim aqui parar? Bom, eu posso dizer que tive muita sorte porque
Ao final de pouco tempo a trabalhar, eu trabalhei durante os primeiros 2 anos da minha carreira em Portugal e depois tive a sorte de entrar para uma multinacional que me levou a viajar por vários países. Fiz projetos, bom, o meu primeiro país onde fiz projetos fora, de facto, foi em Angola, em 2011, mas depois fiz projetos em Moçambique, em Cabo Verde, em Timor, passei um ano do outro lado do mundo, em Singapura, no Luxemburgo, pronto. Segui aqui um conjunto de países onde tive a oportunidade de trabalhar sempre em projetos destas tipologias. Até que a certa altura chega um momento em que temos que decidir, ok, em que o passarinho tem que assentar e pronto, e numa dessas viagens conheci a minha atual esposa e acabei, que é angolana, pronto, e acabei por, quando dei por mim, estava no Hoje ainda a comprar cabrito e afins para o meu próprio alambamento e acho que não foi por acaso que também a minha história pessoal se juntou à minha história profissional. A verdade é que Angola é um país que recebe muito bem, é um país muito acolhedor e é um país que valoriza muito quem vem para ajudar. Pelo menos eu sempre me senti muito bem valorizado e senti que era muito bem recebido, quer no campo profissional, quer no campo pessoal. E portanto, naturalmente, uma pessoa gosta onde se sente em casa, onde se sente que está a ajudar, onde se sente que está a fazer evoluir, uma pessoa sente-se bem e é aí que fica. E portanto, foi aí que eu decidi mudar a minha vida para cá, pronto, e cá estou, já tenho um filho angolano e pronto. E a vida cá há de ser durante um longo período. Este segredo de capital humano angolano, que esse coração é Exatamente. enorme, não é? É acolhedor do tema que hoje nós vamos falar, não é? É isso mesmo. Falar de pessoas sempre é muito apaixonante e transformar essas pessoas para desenvolver o país sempre é um desafio. Ainda bem que abraçou esse desafio. Obrigado. Então, vou colocar aqui algumas perguntas, das quais a que mais acho que é relevante agora falar é exatamente o porquê a inteligência artificial tem sido um tema de gestão de pessoas. Porque fala-se muito de dados, softwares, sistemas, servidores, tudo que tem a ver com as ferramentas e as tecnologias, não é? Mas as pessoas estão no centro realmente dessa transformação que está a acontecer. Então, vamos falar um bocadinho disso. O que é que Lapraz dizer sobre isso? Muito bem, excelente questão, Clara. E porquê é que eu acho que o tema de inteligência artificial, tal como todos os outros temas tecnológicos que acabaste de mencionar, no final do dia são temas de recursos humanos, ou são temas de humanos? Porque no final do dia tudo isto são ferramentas para nos permitir desempenhar da melhor forma o nosso trabalho e de fazer o nosso trabalho da forma mais eficiente, com maiores ganhos, com menor tempo para atingir o mesmo ou até resultados superiores. Sabes que há uns anos atrás havia um ditado popular que as ondas do mar, a cada 7 ondas vinha uma onda mais forte e quase parece que quando nós estamos a falar de novas ferramentas tecnológicas que é isso que está sempre a acontecer. Nós parece que a cada 3, 4 anos lá vem uma onda e vem mais uma onda, etc. Que nos parece que vem fazer questionar o que usávamos e como trabalhávamos, etc. Mas se pensarmos distante de tudo isto e deixarmos de ver só o momento presente em que estamos, vemos que tudo não passam de novas tendências, de novas soluções que vêm sempre com o mesmo objetivo, que é fazermos o nosso trabalho de forma mais eficiente, de forma mais prática, para conseguirmos ganhar ganhos de produtividade, sobretudo para deixarmos de fazer tarefas tão repetitivas e nos concentrarmos em tarefas de maior ganho e que no final do dia nos permitam tirar o real potencial daquilo que nós somos enquanto seres humanos e que certamente quando fomos criados, certamente aquele nosso potencial não é estar para fazer a tarefa rotineira do dia a dia, é para estarmos a criar, é para estarmos a pensar, é para estarmos no fundo a refletir sobre as coisas que nos trouxeram aqui, sobre a nossa própria vida pessoal e não só sobre estarmos a fazer tarefas muito rotineiras. E eu acho que é aí que a inteligência artificial se cruza com recursos humanos, portanto é uma ferramenta que dá às nossas pessoas, aos nossos recursos, capacidades de atingirem um maior potencial no final do dia. No final do dia, a inteligência artificial é, de facto, antes de tudo, um tema de gestão de pessoas, nas suas habilidades de poder fazer e criar mais impacto, do que simplesmente tecnologia. Muito bem. Isso mesmo. Onde é que a inteligência artificial hoje está a mudar concretamente o trabalho das equipas, recursos humanos, recrutamento e gestão de desempenho? Muito bem. Pronto, aí estamos a falar de uma componente muito específica da utilização de inteligência artificial, que é como é que ela está a ajudar nas próprias áreas de recursos humanos, okay? Que é um, digamos assim, um subsetor subsetor dentro da área de inteligência artificial.
Bom, aí nós temos vários casos de estudo, com exemplos muito significativos em termos de ganhos de eficiência. Eu vou dar 3 exemplos que têm sido muito implementados pelos nossos clientes. Um deles é ganhos em termos de facilitar a criação de anúncios de recrutamento e a seleção dos melhores candidatos em base de dados com elevados números de CVs. Os ganhos chegam a quase 90% em termos de eficiência. Ou seja, significa que consegue-se fazer com 90% menos tempo uma mesma tarefa que se fazia antes. Portanto, se uma tarefa, vamos imaginar, demorava 10 horas, nós passamos a demorar apenas 1 hora para fazer a mesma tarefa. Portanto, significa que a área de recursos humanos passa a conseguir, com as mesmas pessoas, analisar muito mais CVs e escolher muito melhor o futuro candidato, lançar melhor anúncios de recrutamento, etc. Pronto, esse é o primeiro use case. Segundo use case está a ser em componentes de avaliação de desempenho. Nós, em particular, na PwC, inclusive é para uso interno, temos essa ferramenta, a nossa ferramenta de avaliação de desempenho, utiliza inteligência artificial para, com base nos inputs que nós colocamos da avaliação de um candidato, ajudar a melhor definir de forma prática os pontos fortes e fracos do mesmo e definir um roadmap de ação para a evolução dele no ano seguinte. Sim, Isto é verdadeiramente transformador, porque todos nós que já passamos por processos de avaliação de desempenho, vemos que às vezes é um sentimento agridoce, porque estamos a ser avaliados, o objetivo é por com aquela humano, avaliação, não é? é isso, pronto, mas só que depois fica sempre aquele sentimento, ok, mas apontaram pontos para eu melhorar e não sei exatamente o que é que eu tenho que implementar para melhorar no ano seguinte, e portanto estas ferramentas têm servido muito para também ajudar a criar a forma mais sistemática de desenhar a avaliação de desempenho e de criar planos para as pessoas continuarem a evoluir de ano para ano. E finalmente, pronto, o último use case que nós temos visto muito na utilização de recursos, de ferramentas de AI em recursos humanos, tem sido, e este é verdadeiramente transformador, para conseguirem acelerar a capacidade de resposta aos candidatos. não só, esse era o primeiro, à organização como um todo nas dúvidas que vão surgir no dia-a-dia. Eu e tu, Clara, se calhar não temos essa noção, mas grande parte do dia-a-dia dos departamentos de recursos humanos é só a esclarecer dúvidas aos colaboradores. Colaborador que contacta, mas porque é que o meu salário foi X e não é Y? Mas eu quero tirar férias, quantos dias é que ainda tenho? Mas agora deram-me esta atribuição, isto está nas minhas funções? Isto consome uma quantidade absurda de horas aos colaboradores de recursos humanos e inclusive são fonte às vezes de reclamação dos colaboradores porque querem ver as suas dúvidas respondidas e é humanamente impossível aos recursos humanos. E aqui entra um primeiro tema. Pronto, há pouco na preparação desta entrevista eu estava a dizer que tenho um defeito, que é sou um positivista, né? Sou muito positivo em relação às coisas, e também se não fosse isso se calhar não estava nesta profissão, né? que no fundo o meu trabalho é levar a inovação e afins, e este é um dos primeiros temas onde eu vejo que nós devemos olhar para a inteligência artificial como algo positivo e não como algo que rouba tarefas. No caso dos recursos humanos e destes exemplos que eu estou a dizer, eles não estão a servir para precisarmos de menos pessoas, não, estão a dizer é que as pessoas que temos com as mesmas horas de trabalho, conseguem prestar um melhor serviço. Porque se antes era humanamente impossível responder a todas as solicitações de serviço que os colaboradores internos de uma empresa fazem, okay? Hoje em dia, graças a estas ferramentas, passa a ser possível. Os melhores casos que nós já vimos em termos de ganhos de eficiência são empresas que criaram chatbots internos, correto, que depois têm acesso a uma base de dados de conhecimento que a própria empresa já tem, os manuais de estrutura orgânica, manuais de procedimentos, etc, e utilizam esses chatbots com base nessas bases de dados para responderem de forma automatizada aos seus colaboradores. Automatizada, assertiva e no próprio momento, em vez do colaborador ter que esperar às vezes uma semana para saber quantos dias de férias é que ainda tem, ou qual é que é o direito de parentalidade na sua empresa, etc. Portanto, estes são 3 exemplos de use cases de utilização de inteligência artificial que mais uma vez provam que não serve para extinguir postos de trabalho, serve sim para nos tornar mais eficientes. E aumenta a qualidade, não é? E a satisfação. Drasticamente, não é? O que no final do dia pode levar a melhor retenção de colaboradores. Isso é um dos maiores benefícios que estamos à espera que a inteligência realmente traga. Exatamente. Na sua experiência, quantas organizações angolanas estão efetivamente a usar a inteligência artificial para transformar, não é, de forma como trabalham, e quantas apenas digitalizam processos administrativos? Ora bem, dá para perceber que
a implementação da inteligência artificial não é simplesmente, mencionou muito bem, um departamento numa área de RH, mas é pensar numa estrutura na organização e numa estratégia que torne realmente a empresa competitiva, como disse no princípio. Muito bem. Então aqui, mais do que o que dizer, na minha opinião, vou trazer dados concretos. Perfeitamente. Nós na PwC realizámos um estudo chamado CEO Survey. O que é o CEO Survey? É um estudo que nós fazemos anualmente, exclusivamente, que só pode ser respondido exclusivamente por CEOs e que o lançamos em todo o mundo. Respondem todos os anos mais de 5.000 CEOs das maiores organizações à volta de todo o globo. E o que é que este estudo nos permite fazer? Como nós o fazemos no mundo todo, e aos CEOs permitem-nos perceber quais é que são as práticas que as melhores empresas estão a adotar e tendências no final entre organizações, quais países é que estão mais à frente, mais atrás, etc. E portanto, mais que o que dizer, a minha opinião, tem a estatística concreta. Portanto, no CEO Survey de 2025, portanto já tem aproximadamente um ano este estudo, 17% das empresas angolanas indicaram, e notem, este estudo é feito sobretudo para empresas já de dimensão médias ou grande, não empresas pequenas, obviamente. Então, estava a dizer, 17% das empresas angolanas já implementaram inteligência artificial. Portanto, já tem pelo menos algum sistema de inteligência artificial implementado e em utilização. E de resto, depois, 54% de CEOs adicionais têm previsto nos seus planos implementar a médio prazo e reconhecem que vai mudar drasticamente a forma como a sua empresa cria valor. Portanto, ou seja, temos sensivelmente um quinto das empresas já implementaram, mas depois temos mais cerca de 50%, metade das empresas que querem implementar. Portanto, eu diria que dentro dos próximos 2 a 3 anos, 70, 80% das empresas já terão implementado. Um dado só interessante, curiosamente, as organizações angolanas são relativamente mais pessimistas do que outras organizações da África relativamente a este indicador. E, portanto, a dar aqui um exemplo, portanto, 54% dos CEOs angolanos acreditam que a inteligência artificial vai trazer maior eficiência, mas se vimos, por exemplo, no resto da África, são 60 e tal por cento dos CEOs, e se vimos a nível mundial, são 70% dos CEOs que acreditam que estas ferramentas vão trazer maior produtividade e, portanto, querem implementá-las nos próximos tempos. Ok. Então, aqui a pergunta sobre a sua opinião agora será válida. Está no mercado, conhece a realidade dos nossos CEOs, ou pelo menos das empresas nacionais. O que é que você acha? O que é que está a trazer essa diferença? Algum ceticismo, já que você disse é positivo nisto, mas o que é que está a acontecer na cabeça dos nossos CEOs? Acho que, de uma forma geral, principalmente se estivermos a falar das indústrias mais competitivas em Angola, em particular o setor bancário, telecomunicações, um pouco também o oil and gas, aí se nós lhes perguntarmos, a maior parte delas já tem algum projeto na calha ou em curso para a implementação das ferramentas e, portanto, a verdade é que reconhecem que existe algum benefício. Onde ainda não está claro é quais é que são exatamente os use cases que justificam investir ou não. Ou seja, aonde é que vale a pena eu colocar o meu dinheiro porque vai de facto trazer ganhos em termos de eficiência. Isso é a dúvida que ainda paira muito no ar, que é onde é que eu vou ter esses cenários. Depois, esse é um cenário. Outra realidade que nós temos visto nas organizações em Angola é, em alguns contextos, existe por vezes desconfiança ou existe uma resistência em usar a ferramenta para melhorar o seu trabalho, talvez por inacreditarem um pouco que possa haver aqui uma substituição se vão usar essa ferramenta com alguma frequência, ou porque simplesmente ainda não têm a prática em utilização. Portanto, nota-se que ainda há aqui alguma ligeira resistência. Agora, como em tudo na vida, se eu vejo isso em parte dos colaboradores, eu vejo outra parte de colaboradores que às vezes me diz, eu já não envio um e-mail sem pedir ao chat GPT para me ajudar a reescrever, ou eu já não faço ou emito um relatório sem pedir ao Claude para me rever antes de eu enviar. E, portanto, já se começa a haver muita apetência em alguns quadros para a sua utilização e outros com algum receio. Portanto, está meio meio, diria que estamos numa fase aqui de transição. E vamos trabalhar para isso em Angola, isso não é? Mesmo. Isso mesmo. Na sua opinião, quais tarefas devem as empresas automatizar primeiro? Existe um roadmap pré-definido ou caso a caso, não é? De acordo com a maturidade e a realidade do setor onde a empresa está enquadrada, provavelmente nos permitiria falar qual
os passos a dar e onde primeiro automatizar o processo das inteligências artificiais? Muito bem, boa questão, Clara. Nós recomendamos sempre, e aqui vai entrar a minha veia de economista, que faz estudos, né? Nós recomendamos sempre que o ideal é cada organização fazer um mínimo estudo daquilo que são os seus processos e tentar perceber onde é que existem gargalos, tentar perceber onde é que a quantidade de processos que existe claramente supera a capacidade humana de os resolver e focar-se nesses, porque são os que vão ter mais ganho. Portanto, não recomendamos implementar IA por implementar IA, não. Recomendamos que sejam feitos estudos de avaliação concreta de onde é que eles poderiam trazer em termos de benefícios. maiores benefícios. Isso deveria ser o exemplo. E depois, pronto, e há pouco nós temos alguns exemplos no caso dos recursos humanos de exemplos onde nós verificamos que a utilização de inteligência artificial traz grandes ganhos. Mas há um sem número de processos onde a sua implementação concluiu-se que não trazia grandes ganhos face àquilo que um ser humano já era capaz de fazer. E, portanto, importa as organizações medirem um com o outro e depois tomarem a sua devida decisão. Ok. Falou de processos, mas há quem acredita, por exemplo, que deve começar na tecnologia e provavelmente depois nas pessoas, porque acredita que primeiro é ter as suas infraestruturas bem preparadas. O que é que você acha? Discordo, com base no que disse há pouco. Dar um exemplo, por exemplo, o processo, entre aspas, de responder a dúvidas de colaboradores. Dificilmente é um processo que iria aparecer como um dos processos mais importantes em qualquer organização para dar resposta. Certamente a maior parte das organizações iria preferir qualquer outro tipo de processos. No entanto, é um dos que traz mais ganhos porque permite melhorar a satisfação dos colaboradores, permite acelerar uma tarefa de forma mais rápida. De facto, a máquina, se tiver as bases de dados de documentação da empresa, tem sob sua posse toda a informação para poder responder bem. Este é um exemplo onde funciona muito bem. Vou dar um exemplo de um processo em que nos pediram para implementar a inteligência artificial e que não teve tantos ganhos quanto isso, que era um processo de reconciliação de fornecedores. No que é que consistia este processo? Um determinado cliente queria reconciliar, no fundo, a dívida que ele achava que tinha aos seus fornecedores com aquilo que os próprios fornecedores achavam que tinham de dívidas com eles. Como? Utilizando os ficheiros de Excel de base que cada um enviava entre as partes. Aqui a inteligência artificial não conseguiu fazer nada. Ou não conseguiu acrescentar um valor muito significativo face àquilo que um ser humano fazia. Porquê? Porque a diferente interpretação das partidas em abertos de fornecedores, clientes, etc., dependia muitas vezes de negociação caso a caso. Eu devo-te isto, eu não devo isto. E é algo que uma máquina não tem em sua posse. Portanto, capacidade. E que se a informação em si já não estava reconciliada a priori, em princípio já é por má qualidade de dados. Com má qualidade de dados, não serve de nada nós tentarmos automatizar os processos. E, portanto, em resumo, deve ser sempre feita uma avaliação dos processos. Tocaste num tema que também é muito importante. Dados. Bem tratados. É isso. A inteligência também agora toda a gente parece que diz a expressão garbage in, garbage out. Portanto, ou seja, se nós tivermos um processo que não tem a melhor qualidade dos dados, não serve nada nós estarmos a tentar automatizá-lo ou a tentar meter IA em cima deles, porque se a IA vai ter acesso a maus dados, vai produzir maus dados, consequentemente. E, portanto, esse é um outro exemplo. E depois a terceira componente que tu mencionaste, que é em termos de tecnologia. Bom, aí eu diria que hoje em dia a maior parte das ferramentas empresariais que nós temos, todas já têm IA embebida. Quer o SAP já vem com AI, o Outlook já vem com AI, o Word já vem com AI, o Teams já vem com AI. Portanto, todos os grandes provedores de software, se querem manter na corrida, têm que embeber AI lá dentro. Portanto, aí eu já diria que a maior parte das ferramentas já vão trazer de base essa capacidade, ou se não a têm já, das duas uma, ou vão desaparecer daqui a alguns anos, porque ficaram ultrapassadas, ou vão acabar por embeber essa tecnologia mais cedo ou mais tarde. Bom, e aí é onde tudo começa, né? As pessoas começam a assustar. Há tanta informação e implementação de AI, mesmo nós não sabendo utilizar, mas estamos a ser envolvidos aos poucos, não é? E a perceber, uns percebem o valor, outros sentem-se ameaçados. A minha pergunta é a seguinte, não é? Que todos querem saber se a inteligência artificial vai destruir os empregos em Angola ou se realmente é uma grande oportunidade de criar novos empregos e eliminar alguns que provavelmente já são assim meio obsoletos, não é? Muito bem. Tenho boas notícias.
Desculpa, eu sou um otimista, portanto já te disse que ia dar só boas notícias relativamente a esta temática. Tenho boas notícias relativamente a isto. Portanto, saiu o último estudo da PwC, o nosso barómetro global de empregabilidade. Portanto, nós fazemos um estudo anual, onde analisamos vagas de empregos e depois anunciamos os resultados das estatísticas e das tendências desse vagas de emprego. O último estudo, curiosamente, saiu há 2 semanas atrás, no dia 15 de junho, portanto está bem fresquinho, está a pipocar, como se diz aqui, e analisou mais de 1.000 milhões de anúncios de emprego à volta do mundo, nos 6 continentes, África incluindo, como é óbvio. E posso dizer-te aqui algumas estatísticas que demonstram que são altamente positivas. Para já, muito importante, neste estudo, e no que diz respeito à inteligência artificial, eles distinguiram aquilo que são consideradas as profissões profissionalizadas da AI e as profissões democratizadas da AI. Então, antes de eu dizer estatísticas, vamos perceber o que é um e o que é outro. Então, as profissões profissionalizadas da AI são aquelas que, com o AI, podem automatizar tarefas rotineiras de forma a que eles produzam uma qualidade de trabalho muito superior naquilo que realmente interessa, que é a especialização humana. Exemplo de uma destas profissões, radiologista. Portanto, um radiologista, com a utilização de inteligência artificial, consegue muito mais rapidamente do que um olho humano consegue fazer, analisar as radiografias, etc. E com isto acrescentar, e com base na análise que a AI faz e naquilo que depois ele faz na interpretação dos dados, produzir uma qualidade superior do seu trabalho, utilizando as habilidades humanas que só um ser humano tem, no final do dia, na avaliação de um paciente e de um caso clínico. Portanto, este é um exemplo de uma função profissionalizada. Radiologistas é um exemplo, recrutadores são outro exemplo. Portanto, ou seja, os recrutadores, demos há pouco o exemplo, portanto, com a AI, eles podem fazer anúncios de emprego melhores e analisar muito mais CVs no mesmo espaço de tempo. Okay? E agora, qual é que é a outra profissão? As profissões democratizadas de AI. São as profissões onde a inteligência artificial facilita a execução por não especialistas. Exemplo de uma profissão deste género, uma secretária. Portanto, significa uma secretária, se calhar era algo que convém ter às vezes um curso de gestão, ou pelo menos ser bastante ávido em competências de comunicação, etc. Mas o que acontece é que com a inteligência artificial, alguém que não seja tão bom nessas competências, alguém que seja um zero à esquerda em comunicação, com um chat GPT consegue dizer, ajuda-me a responder este e-mail, ou ajuda-me a organizar a agenda, ou ajuda-me a não sei o quê. Portanto, ou seja, são as profissões que digamos assim, efetivamente a inteligência artificial consegue, não diria substituir a pessoa, mas consegue fazer com que as pessoas que utilizam AI consigam substituir outras pessoas que estão nessas vagas. Que isto é um conceito muito importante. Okay? Portanto, dito isto, este tal estudo, eu fiz toda esta introdução a explicar tudo isto, para explicar que este estudo distribuiu as profissões nestas 2 categorias. Okay. Depois já há uma terceira categoria que é não impactada por AI. Já agora que não é importante para aqui. Exemplos, canalizador. É pouco impactado por um surfista, AI. Não é? Exatamente, um surfista, algo assim do género. Exatamente. Embora mesmo eles, né, mesmo o futebolista, agora estamos numa altura, quem assistir esta gravação depois, nós estamos a gravar no dia em que joga Portugal contra a Espanha e tem surgido aí alguns anúncios. Exato. Para verem o quanto nós valorizamos a inteligência artificial, que estamos a gravar no mesmo horário. Mas estavam a surgir anúncios a dizer que alguns treinadores utilizam AI para discutir estratégias. Portanto, ou seja, mesmo aí há um pouquinho de AI, mas não é assim o foco deles. Pronto, então, dito isto, okay, depois de toda esta introdução, o que é que este estudo está a concluir? Está a concluir que as profissões com funções profissionalizadas, ou seja, que o AI ajuda a melhorar, está a registar o dobro do crescimento das vagas e os salários estão a aumentar 42% mais rápido do que nas profissões democratizadas. Portanto, quer dizer que quem está a ter uma profissão em que o AI pode torná-lo melhor, e há pouco estávamos na preparação desta entrevista, estava o Estevão a dizer que eu acredito que nós temos que estar continuamente a estudar. É isto que este estudo no fundo está a dizer, que é aquele que estuda, aquele que domina a ferramenta, aquele que está a tirar uma profissão que pode aumentar a sua capacidade com a ferramenta, pode, no fundo, ter aqui um maior ganho de salário e de crescimento de salário. Segundo tema, produtividade. Setores mais expostos à AI cresceram 34% em produtividade entre 2018 e 2025, face a 24%. Ou seja, a eficiência das empresas
que usam AI aumentou 34% ao longo da última década. As que não usam, 24%. Portanto, temos Isso aqui que eu ia questionar. mais 10%. Pronto. Com as chamadas, e aí numa outra estatística, as chamadas empresas superstar, que são os top 20% de empresas que mais adotaram AI, portanto, as 20% de empresas que mais investiram em AI ao longo do mundo, reparem, 1.000 milhões de vagas analisadas pela PwC, viram os seus ganhos de produtividade aumentarem 163%. Portanto, ou seja, disparou a capacidade e a produtividade que estas organizações têm. Próxima estatística importante, contratações e salários. As empresas mais aptas a usar AI cresceram mais em contratações, 52% versus 36% das que não usam AI, e em salários, 24% versus 17%. Portanto, as empresas que mais utilizaram AI contrataram mais pessoas, pagaram mais às suas pessoas. Ao contrário do que se diria na gíria popular, de quem utiliza AI é para substituir por seres humanos, por robôs e afins. Não, é exatamente o contrário que está a acontecer. Portanto, quem está a utilizar AI, estas estatísticas mostram isto a nível global. Estão a fazer com que as pessoas cresçam mais, estão a fazer com que as empresas fiquem mais eficientes, que acontece a qualquer um de nós. Quando nos... Vamos imaginar, nós no dia-a-dia, como consumidores, e que temos uma empresa que lança um produto melhor. Vamos imaginar um telemóvel, né? Que lança um telemóvel melhor, com melhores características, com melhores capacidades. Nós preferimos aquele que lançou o telemóvel mais sofisticado, que está mais bem pensado, ou o que fez o telemóvel menos bem sofisticado? Preferimos o que tem mais sofisticado. Quando vamos a um banco, o que é que nós preferimos? Um banco que, como tem os seus colaboradores a usar AI, atende-nos super rápido e então na fila para a agência somos atendidos rapidamente? Ou um banco onde nós temos que esperar 1 hora à porta para ser atendidos? Qual é que nós preferimos? Todos os clientes mudam para quem é mais eficiente e mais rápido. Então é exatamente isso que está aqui a apontar, não é? Mais uma estatística, desculpa, estou aqui a aborrecer-te com esta. Prometo que é só mais esta e vamos já à próxima questão. Estamos bem. É mais para desmistificar mais um mito, ok? Que se diz sobre a AI. Um dos mitos que se diz sobre a AI é os colaboradores mais séniores, mais velhos, serão os que são mais afetados, porque são mais resistentes à mudança, e como resistentes à mudança que são, os mais novos chegam, sabem usar AI, roubam-lhes o posto de trabalho. Pois bem, outra tendência que apareceu neste estudo deste último ano, que é as vagas que exigem competências mais específicas e que requerem maior senioridade, ok? Tiveram um maior aumento versus vagas com menor senioridade e de júniores e afins. Ou seja, houve uma maior tendência de aumento de anúncios de emprego sobre vagas mais séniores do que para vagas menos séniores. Portanto, quer dizer que a AI também está a fazer com que essas vagas surja cada vez maior oportunidade para os mais séniores. E nós conseguimos fazer alguma previsibilidade, né? Que perfis profissionais então correm maior risco de perder os empregos e nos próximos anos em Angola, e quais serão os mais procurados no mercado. Agora que você deu essa introdução de que quanto maior for a expertise e senioridade do profissional, provavelmente melhores vagas e oportunidades aparecem no mercado. Como é que consegue perceber isso? Falou-me no início de que a probabilidade de nos próximos 2 anos essa estatística dos 52% das empresas angolanas que tinham a potência para implementá-lo, então existe aqui esta gap ou essa lacuna, e nós sabemos com a inteligência artificial as coisas acontecem muito rápido, né? Então estes seniors que estão no mercado, não nos resta mais nada se não começarem já a ir atrás, a aprender, não é? E não resistirem necessariamente às oportunidades e às soluções que estão a ser colocadas no mercado. O que é que lhe parece que será a tendência? Muito bem. O que temos verificado é que dificilmente a AI vai substituir pessoas, contudo, pessoas que sabem usar a AI mais facilmente vão substituir pessoas que não saibam usar a AI. Okay? O que nos parece relativamente às profissões
é que profissões que seja mais fácil outras competências aprenderem muito rapidamente para evoluírem são postos que vão diminuir na sua carga de necessidade de postos de trabalho e que as pessoas podem mais facilmente ser substituídas inclusive por outras. Há pouco demos o exemplo de secretárias e afins, portanto são empregos mais fáceis de se aprender graças à AI. Mas não quer dizer nada, porque estas mesmas secretárias podem fazer uma especialização, um upskilling, e com a ferramenta da AI se calhar passar a fazer um emprego que de outra forma elas não conseguiriam fazer. Okay? E portanto o que vemos é empregos de menor valor acrescentado, mais manuais nas organizações vão perder a sua tanta necessidade. Empregos de maior especialização, engenheiros de dados, médicos, programadores, etc., vão ter cada vez maior procura. É certo dizer e concluir que todo aquele profissional que estará mais envolvido a usar tecnologia e computação provavelmente irá acelerar e terá maiores oportunidades. Deu exemplo, o canalizador, não é? Provavelmente o pedreiro, ele com a inteligência artificial no limite seria usar uma máquina automatizada, não é? Para fazer, levantar as paredes, mas realmente dá para perceber isso. Há maior probabilidade, então, daqueles que mais ficam à frente de um computador e estão a trabalhar com tecnologias de informação, não é? Tecnologias de informação, haverá mais procura, não é? E nós já estamos a sentir isso, portanto, nós em particular, contratar engenheiros informáticos bons não é fácil, porque a procura por essa profissão tem aumentado drasticamente, a competitividade inclusive nesses empregos é global, portanto, facilmente o engenheiro informático trabalha para outras geografias remotamente e, portanto, nós temos sentido que é cada vez mais difícil de identificar esses quadros. Deve também levar a uma reflexão das próprias entidades governamentais naquilo que é o número clausos de vagas disponíveis para cursos no ensino superior. Portanto, deveríamos diminuir o número de vagas no ensino superior para profissões que nós já sabemos que não vão ter tanta procura e a potência futura e aumentar para profissões que têm essa necessidade. E todos nós, na nossa própria definição de carreira, incluir qualquer competência ligada aqui à transformação tecnológica. Muito bom, muito bom. Está a ser uma conversa muito interessante. E face à nossa realidade, Tito, que é um país maioritariamente de população jovem e de elevado desemprego, não é? Com a introdução da inteligência artificial, torna-se uma ameaça adicional ou pode ser precisamente aqui uma oportunidade para criar novos postos de trabalho? É uma oportunidade gigante para criar novos postos de trabalho. Uma das grandes dificuldades que nós temos em Angola, não vamos aqui nos negar, é mesmo a formação de recursos humanos. Ou seja, é difícil, fruto do próprio contexto atual, né, que o país também viveu, nem sempre a formação que os recursos tiveram até chegar ao mercado de trabalho foi suficiente para aquilo que depois as empresas esperam destes colaboradores. A demanda, não é? É isso, faça aquilo que é a demanda, não é? Porque depois, quando ele chega ao mercado de trabalho, de repente ele está a competir com o mercado internacional. Grande parte das empresas angolanas ou se estão internacionalizar ou querem se internacionalizar, portanto, competem com quem está lá fora. Okay? A inteligência artificial, estas ferramentas permitem que um colaborador menos formado consiga disparar drasticamente a qualidade daquilo que ele faz, pedindo à ferramenta para melhorar a qualidade do seu trabalho. E, portanto, pode entregar trabalho com muito mais qualidade do que ele fazia até aqui e colmatar algumas das falhas que ele trazia. Eu dou um exemplo muito simples. Uma parte significativa dos nossos colaboradores que chegam à nossa empresa, é normal, também nos períodos iniciais estão a aprender, etc., mas no início há tarefas tão simples como escrever um e-mail de forma estruturada, com action points, com princípio, meio e fim, que é para que o seu interlocutor perceba claramente o que ele deve. Mensagem. Até uma tarefa como essas, no início, estamos a aprender. É normal, não é? Portanto, todos nós passamos por aí. Com as ferramentas de inteligência artificial hoje em dia, torna-se muito mais fácil ganhar tempo nesse início de carreira e aprender mais rapidamente essa função. Um exemplo, ponto 2. Com a inteligência artificial é muito mais fácil. Nós estamos num contexto em que iniciamos um projeto, temos que realizar um projeto de uma determinada tipologia que nós nunca ouvimos falar, com ferramentas que são novas, que não tivemos a oportunidade de aprender, e é mais fácil nós aprendermos essas ferramentas e perceber o essencial sobre essa ferramenta para acelerar a qualidade daquilo que estamos a produzir. E, portanto, eu diria que aqui
em particular em Angola, estas ferramentas têm um peso brutal para melhorar a qualidade do nosso trabalho e acelerar, porque, como tu disseste bem, Angola é uma população muito jovem, 50% dos angolanos têm menos do que 20 anos e eles vão chegar todos ao mercado de trabalho a muito curto espaço de tempo. E, portanto, eles poderem ter acesso a este tipo de ferramentas vai aumentar muito as suas capacidades. Eu já começo a sentir isso. A qualidade dos civis que nós recebemos nos últimos 2 anos melhorou drasticamente face ao que tínhamos antes. Claramente, os alunos já estão a começar a usar isso para simplesmente fazer melhores civis e conseguirem chegar melhor até ao mercado de trabalho. Muito bom. Isso aqui eu vou aproveitar esse momento para deixar aqui uma deixa. Olha, o PMI Global lançou várias certificações voltadas à gestão de projetos com inteligência artificial, que também ajuda a alavancar realmente as competências e habilidades de quem é jovem e quer entrar no mercado, quer estar competitivo e também quer se posicionar de maneira diferente para ganhar então aqui um espaço, porque o mercado está agressivo e sabemos que esses talentos, essas habilidades estão a ser a tendência, não é? É isso mesmo. Então, Formação contínua é a chave. é a chave. Então, como é que devem efetivamente estes profissionais, agora que já têm novas habilidades de inteligência artificial, negociar o seu valor no mercado, em que ela passa efetivamente a inteligência artificial a fazer parte da equação? Muito bem. Primeiro devem fazer aquilo que tu acabaste de dizer, formar-se. Portanto, primeiro devem perceber quais é que são as principais valências que se espera de um profissional neste novo contexto. Vou dar um exemplo, prompt engineering, que tem sido muito falado, né? A capacidade de criar um bom prompt, um prompt muito completo. Okay? Portanto, o primeiro passo é formar-se, ganhar competências, utilizar estas ferramentas e saber em que contexto é que elas são úteis e quando é que não são e tirar proveito delas para fazer as coisas de forma mais eficiente. É sempre possível fazer as coisas de forma mais eficiente. Se é uma tarefa que alguém nos passa, é um exercício que eu faço frequentemente em entrevistas de emprego, que é de um use case qualquer, e depois geralmente o candidato dá-me uma resposta como responder esse use case, e eu digo, ok, essa resposta que tu me deste é possível, mas ias demorar 1 hora para fazer o exercício dessa forma. Eu não tenho 1 hora, tenho 10 segundos. Como é que tu resolvias em 10 segundos? Exatamente. E, portanto, o parte número 1 é aprende a usar estas ferramentas para te tornares mais produtivo. Depois de aprenderes a usar estas ferramentas para te tornares mais produtivo, atualiza o teu CV, o teu LinkedIn, etc., em como tu já tens essas capacidades. E tens que mesmo as ter, não é só dizer que as tenho. Sim. Tens mesmo que as dominar, tens mesmo que as pôr em prática. Quase todas as organizações hoje em dia já nos permitem usar isto. Quem tenha numa organização que não tem, o ChatGPT é gratuito, é só instalar no telemóvel e utilizar. Já não há desculpa para ninguém hoje em dia dizer que não tem condições para usar este tipo de ferramentas. E depois disso vem o passo 3. Então aí sim, já me formei, já usei a ferramenta, já me tornei mais eficiente. A tarefa que o meu chefe me dava antes, que eu demorava 1 hora para fazer, eu agora faço em 1 minuto. E passado 1 minuto estou a pedir a próxima tarefa no meu chefe. É o momento de pedir um aumento. Uau! É tão simples quanto isso. E é incrível que em todas essas questões nós temos sempre que garantir que não se saltem etapas e se conduza mesmo o processo para mesmo. realmente ter essas skills para estar de modo competitivo. Não é antes pedir o aumento se não tem capacidade de entregar, não é? Exatamente, não faz sentido dizer, olha chefe, eu agora vou querer usar AI, tenho que me dar já o aumento. Já tem que dar o aumento. Muito Primeiro bom. mostra a tua capacidade de fazer melhor e depois negocia o teu valor. Vamos entrar então. E não te preocupes. Quem nos esteja a ouvir lá em casa ou no carro, onde quer que estejam a acompanhar esse podcast, não te preocupes. Se a tua empresa não estiver a valorizar esse tal extra de produtividade que tu ganhaste, vai haver outra empresa que vai valorizar. Uau. O mercado é competitivo e está ansioso por ter quadros formados, eficientes e produtivos. Muito bom, muito bom. Vamos entrar aqui no tema das competências. Hoje o tema é todo à volta de recursos humanos, não é? Sim. E nesse novo boom da inteligência artificial. Vamos então discutir um bocadinho, vamos conversar sobre as competências, upskills e reskills, não é? Na verdade, todos nós temos que o trabalho que tradicionalmente fazíamos de uma maneira voltar a aprender, comunicar com os prompts, não é? Aprender a linguagem a ser utilizado para produzir efetivamente resultados também que impactam, trazem ganhos para a empresa. Se tivesse de identificar então as 3 competências que nenhum profissional angolano pode ignorar na era da AI, quais seriam? Bem, eu vou começar com uma muito básica que
parece tão simples, mas que a maior parte das pessoas que nos chegam a entrevistas ainda não sabem fazer, que é, tens que dominar as ferramentas sobre as quais depois poderás usar a AI. Dar um exemplo, tens que dominar o Microsoft Excel e o Microsoft Word. Tens que fazer uma coisa tão simples como usar uma folha de dados, criar uma base de dados, perceber qual é o conceito de colunas, de linhas, trabalhá-los, mexer nos dados. Isso tem que ser fácil e familiar para ti. Sim. Como é para um jogador da bola, mexer com a bola, tem que ser normal, tem que ser uma ferramenta normal de trabalho. A mim mete-me imensa confusão como é que hoje em dia um licenciado acaba o curso e aquilo não é o beabá dele, não sabe mexer para trás e para a frente, trabalhar dados como se fosse uma coisa normal, como é respirar. Devia ser normal como respirar. E, portanto, a competência número 1 é temos que dominar a criação de conteúdos e de base de dados, etc., nas ferramentas tradicionais de qualquer uma das empresas. Porque isto é a base para depois podermos pegar nisso e utilizar essas as ferramentas. Essa é a primeira competência. Segunda competência, há pouco falámos dela, o prompt engineering. Portanto, tendo criado as bases de dados, tendo o conhecimento, tendo no fundo aquilo que é necessário para a execução do nosso trabalho, saber criar prompts para acelerar a entrega do nosso trabalho, prompts para fazer questões para obter informações muito rapidamente, prompts para melhorar a qualidade do nosso trabalho ou para nos desafiar diariamente e no final do dia nos tornarmos melhores e mais eficientes. Acho que é a segunda competência mais importante. Terceira competência muito importante é a empatia. Porquê empatia? Numa era da AI em que todos conseguimos pedir ao ChatGPT para nos melhorar o texto ou ao Claude para nos melhorar o relatório, etc. E vou imaginar que daqui a algum tempo, espero eu, todos nós saibamos fazer isso. Se depois não sobrar a empatia humana, seremos todos robôs a enviar coisas para uns e para os outros. Exatamente. E falta a parte que depois nos liga, que nos conecta e que é o nosso verdadeiro propósito pelo qual aqui todos estamos. E portanto a parte de compreender o outro, compreender o contexto em que o outro estava quando fez o seu trabalho, compreender o contexto daquela empresa, daquele outro colaborador, é crítico para resolvermos problemas. Tenho certeza que a Clara em particular na tarefa que tem no PMI, que é muito gerir pessoas, muito gerir projetos, percebe que a capacidade das equipas se entenderem e se organizarem é meia chave para o sucesso do projeto. É. A teoria de Tuckman, não é? Aquele processo todo para elas adaptarem-se. Mesmo com a inteligência artificial, devemos manter o conceito da empatia e comunicação. Somos humanos, não é? Sim, senhora. Agora vamos falar um bocadinho de responsabilidades e papéis. De que é a responsabilidade de requalificar as pessoas nas empresas, do Estado, nas universidades, ou é efetivamente nós, os profissionais que estamos a desenhar o nosso projeto, nossa carreira, que devemos ir atrás, não é? É de todos, ou seja, eu acho que não, quem esteja só a colocar as desculpas em alguém que o outro não fez a parte que ele devia ter feito, também não será bem sucedido. É óbvio que numa primeira análise o Estado é responsável por garantir que existem escolas e que existem formações e cursos, etc., necessários para todos os quadros, cidadãos, mas no final do dia a definição por defeito do que está no dicionário de Estado é o Estado somos nós. Portanto, nós somos toda esta máquina, por muito que tenhamos representantes lá em cima a nos liderar, que foram elegidos por nós e, portanto, consequentemente, nós fazemos parte dessa máquina que deve criar os cursos, deve criar as condições. Mas depois não serve de nada isso se cada profissional não tiver vontade de aprender e de evoluir. Portanto, acho que é uma responsabilidade partilhada. O Estado e as universidades deviam criar a base, ensinar a pensar, ensinar a estruturar o pensamento. As organizações, as empresas, têm a missão e a responsabilidade sobre a especialização. Um profissional, por exemplo, um profissional de gestão, aprende gestão de uma forma genérica, depois não sabe especificamente como fazer gestão no contexto de uma empresa de telecomunicações ou no contexto de uma empresa de construção. Isso depois tem que ser a própria empresa, tem que ter, e como sua responsabilidade, inclusive está previsto constitucionalmente, a empresa tem que dar condições aos seus trabalhadores para executarem o seu trabalho, o que inclui formações na sua função. Portanto, essa é a segunda grande vertente. E, finalmente, a terceira e última peça do puzzle somos nós mesmos. Portanto, nós temos que estar atentos. Interessados, não é? Claro, temos que estar interessados, temos que estar atentos ao que é procurado e procurar evoluir continuamente e formar-nos continuamente.
Na sua experiência, como é que o advento da inteligência artificial nestes três papéis, a responsabilidade do Estado, da empresa e mesmo do profissional, foi ocorrendo? Houve alguém uma dessas entidades que mais se destacou, provavelmente as empresas ou o profissional, ao invés do Estado? Sim, eu acho que naturalmente têm sido as empresas a ser mais rápidas neste papel, particularmente lá fora, aqui em Angola também, mas particularmente lá fora. Também pela sua própria natureza, é que as empresas têm noção que se não se reinventam muito rapidamente são Exatamente. ultrapassadas e portanto têm sido as primeiras a liderar. O Estado ainda não está tão aí, mas lá está, o papel do Estado e das instituições escolares, particularmente as públicas, lá está, é criar as bases. É porque não serve de nada eu saber usar ou querer usar uma ferramenta de inteligência artificial se não sei devidamente escrever bem, se não sei fazer uma conta matemática bem. Sim. Com licença. E portanto, dito isto, percebo que o principal papel do Estado é criar um tipo de bases que são essencial para o funcionamento da sociedade, antes de poder aí sim depois a empresa vir com aquela camada extra que é utilizar estas ferramentas para sermos mais eficientes. Ok, muito bem, muito bem. Nós, os profissionais, eu sou uma profissional de escritora de gestão de projetos, né? E as tendências de transformação organizacional, otimização dos processos, melhoria e desempenho dos projetos têm sempre sido um desafio para sentarmos e fazermos trade-offs com os conselhos de administração, não é? E agora, com o advento da inteligência artificial, também nos ajuda a acelerar a entrega e o sucesso dos projetos. Como convencer um conselho de administração que investir na requalificação destas pessoas que vão adotar a inteligência artificial não é um custo e que é efetivamente uma estratégia de sobrevivência para nos mantermos competitivos no mercado? Há um meme que tem passado repetitivamente no LinkedIn e nos WhatsApps e dessas coisas todas, em que o CFO se vira para o CEO e diz-lhe: e se nós investirmos nos nossos quadros e eles se forem embora? E o CEO responde-lhe: e se nós não investirmos e eles ficarmos? E eles ficarem. Eles ficarem. Pronto. A dor será maior. Por Exatamente. acaso gostei desse Portanto, meme e em voltei resumo, a acho que este repostar. meme, em poucas palavras, Responde. pronto, responde a esta questão. É. Realmente, quem não se quer afogar, não é? Porque é realmente, quando nós paramos para pensar, é que vem tanta informação, é redes sociais, é fóruns, é o setor em si onde nós estamos inseridos, tanta informação sobre inteligência artificial que tu depois sentes realmente que ou eu vou levantar a cabeça e sair deste oceano, não é? Para tentar manter a respirar, ou então serei afogado, não é? Porque os outros estão a avançar muito rapidamente. Então, que papel podem ter iniciativas como o Fórum Nacional de Inteligência Artificial e as academias? Por exemplo, temos o próprio PMI, que deu esse pontapé de saída, não é? Criou o próprio padrão de inteligência artificial, também está a introduzir já inteligência artificial para a gestão de portfólios, programas e projetos. E estamos a cada dia mais a promover e a divulgar, mas gostaríamos de saber como é que o FNI, as academias, podem começar a preparar programas de formação e preparação de talentos para os próximos 2 anos podermos fazer a transição sem muitos subsaltos. Muito bem. Bom, em relação ao principal papel que eles têm, o FNIA tem um papel crucial ao juntar especialistas, curiosos, profissionais do tema da inteligência artificial numa única conferência. E, portanto, é uma oportunidade única para partilha de experiências, para partilha de contactos, para contarmos o que é que aconteceu, funcionou, não funcionou. É completamente diferente nós estarmos no meio em que estamos aqui a discutir, mas aquela ferramenta funciona, isto se traz ganhos de produtividade ou não, e estamos num fórum onde alguém vai dizer: não, eu já testei, funcionou, ou já testei, não, eu passei por isso, eu vi, aconteceu, não aconteceu. Portanto, estamos rodeados de quem vê isto na aplicação prática no dia a dia, pode ser um acelerador gigante para a nossa forma de trabalhar. E acho que o FNIA e a equipa que o organiza tem estado de parabéns por conseguir juntar e criar para já um momento anual para podermos juntar todos os profissionais e debater isto. Sem dúvida que será daqui a uns 5, 10 anos, quando virmos a tecnologia de inteligência artificial democratizada em Angola e tentamos perceber o que é que fez com que isso tenha acelerado.
este tipo de eventos, Este acho tipo que de é eventos, o que sim. provocam. Eu acho que o papel que também tem tido, por exemplo, este podcast que estamos a fazer e outros tipos de meios de comunicação que têm sido utilizados para também passar a mensagem do FNI, para passar a mensagem daquilo que ele pretende ensinar a quem toma contacto, acho que também é muito importante. Talvez agora o próximo passo, e que eu sei que tem sido muito também pensado, é criar forma de democratizar o acesso por parte da população em geral, formações fáceis na utilização destas ferramentas, porque todos nós podemos melhorar com estas ferramentas. Um exemplo muito simples: a babá que nós temos lá em casa a tomar conta dos nossos filhos. É verdade. Às vezes tem que pensar está a tomar conta deles o dia todo, a fazerem só coisas mais básicas, tem que pensar numa tarefa, Ou numa uma brincadeira brincadeira que os criativa. ajuda a aprender palavras, ou que os ajuda a aprender a caminhar. Contar uma história, criar Contar uma uma história. história. Pode simplesmente ir no seu chat GPT no telemóvel: olha, quero ensinar, ou quero uma brincadeira didática, eu tenho aqui 2 crianças, uma com 3, uma com 1, quero fazer um pequeno joguinho para os ajudar a praticar a organização, ou para os ajudar a aprender as cores, por exemplo. Portanto, uma própria babá com uma formação super básica, com o mínimo dos mínimos dos skills, com a utilização de uma ferramenta destas, pode estar automaticamente ao potenciar aquilo que é o seu trabalho, tornar-se mais relevante e a formar melhores seres humanos. Outra profissão, se calhar, incomum de pensarmos que o ChatGPT pode ajudar: agricultor. Um agricultor que todos os anos se debate com percas substanciais da sua produção. Porque veio um bicho qualquer que comeu a produção, ou porque secou, ou porque não sei o quê. Se calhar pode utilizar estas ferramentas para explicar: olha, eu estou a produzir este tipo de produto, neste tipo de região, com este tipo de umidade, com este tipo de sol. Dá-me estratégias para eu conseguir potenciar o aumento da minha produção, sem ele ter frequentado nenhum curso, sem ele ter, se calhar, conhecimento técnico muito específico. Pode aumentar dramaticamente a taxa de sucesso. E, portanto, acho que o próximo passo para elevar a qualidade do que nós fazemos com a AI é mesmo democratizar à população comum. Nós estamos, eu e tu, Clara, quer dizer, nas nossas organizações isto já é o beabá. Eu estou proibido não usar AI desde que acordo até que me deito. Agora imagina quando todo o resto da população que está ali fora, num país que tem falhas estruturais graves a nível da educação e de acesso à informação da população, quando eles passarem a usar isto para serem melhores no seu dia-a-dia. Olha onde é que nós podemos chegar. E aí isso nos conduz a realmente o próximo tema, que é a questão da ética, da confiança, da inclusão e adoção responsável. Muito crítico. Imagina realmente, hoje falamos de uma babá, falamos de um agricultor, mas também temos o outro lado da moeda, né? As pessoas que usam de toda a ciência e toda a tecnologia para fazer também coisas erradas. O lado não positivo de toda a tecnologia. E tem estado a divulgar muito sobre as questões de ética, não é? É preciso termos pessoas conscientes, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de recursos humanos, é preciso ter pessoas conscientes ao impacto que isso realmente tem, não é? E quando entra nessa questão da inteligência artificial em decisões sobre pessoas, em termos de recrutamento, promoções, avaliações, estes riscos éticos preocupam-nos, não é? Mais do que possamos imaginar, as organizações estão preocupadas até que ponto a informação que é segredo de negócio pode estar à mercê, não é, de indivíduos ou de profissionais menos éticos. O que é que tem a dizer sobre isso, Tito? É um medo que de facto as organizações têm, portanto, que ao colocarem os seus dados na mão destas ferramentas, que eles possam ser usados de forma inadvertida. Sobre esta temática, pronto, antes de destacar outros medos, sobre esta temática, é por isso que é crítico aquilo que falámos no início da nossa entrevista sobre, antes de implementar a inteligência artificial, fazer estudos para identificar onde é que estão os ganhos, mas também para identificar medidas de mitigação para reduzir possibilidades de fuga de informação, possibilidades de informação ser indevidamente utilizada. E, portanto, é importante que na construção de um processo, na construção de uma ferramenta, seja salvaguardado que se minimizam as possibilidades dessa informação ser usada inadvertidamente. Nunca vamos conseguir, numa era de transformação digital, todos conectados, etc., nunca vamos conseguir que isso seja zero, mas pelo menos reduzir drasticamente essa probabilidade, e deve fazer parte, portanto, toda a organização
que se queira enverdar pelo caminho da transformação digital, primeiro deve documentar muito bem, criar a sua política de utilização responsável de inteligência artificial, etc., para conseguir reduzir essa probabilidade. Mas há um outro, ou seja, esse é um dos medos que vemos as organizações sentirem relativamente à inteligência artificial e que se responde, pronto, com este tema. Mas já depois um segundo grande medo que as organizações têm sentido, em particular as lideranças, que é: como é que eu consigo garantir que os meus colaboradores usam estas ferramentas de forma ética e não passam a confiar as decisões todas do dia-a-dia na inteligência artificial e deixando eles próprios fazer o seu julgamento humano, não é? Humano sobre aquilo que estão a produzir, o que no final do dia, em algumas decisões, pode ser grave, em algumas profissões. Imaginem o que é um médico se ele decidir do nada começar a perguntar à inteligência artificial sobre o diagnóstico de um determinado paciente, e se a inteligência artificial mede mal e avalia mal e ele toma a decisão errada para aquele paciente. Pode ser bastante grave. E, portanto, o que fazer quanto a isto, mais uma vez, não podemos avançar de forma cega para um caminho que ainda não temos mapeado e que não temos devidamente definido. Portanto, é importante definir, escrever, documentar o que é que nós temos como barreiras, o que é que nós temos como proteções, que riscos foram identificados, explicar às nossas pessoas, antes de usarem estas ferramentas, que cuidado é que eles têm que ter na utilização das mesmas. Há pouco dei o exemplo da babá que pode usar a AI para pedir um joguinho para ensinar as crianças. Pois, mas a babá tem que ter discernimento, que é: não faças cegamente 100% do que a AI te vai dizer. É um robô, pode não ter acesso à melhor informação, pode-te dar uma brincadeirinha que seja perigosa. Portanto, avalia sempre com o teu próprio julgamento, enquanto ser humano, se aquela brincadeira em específico, com aquelas crianças em específico, naquele sítio em específico, não é perigosa, porque a AI não está ali a ver se aquele joguinho está a ser feito numa sala de estar, numa ponte, junto ao mar, com água nas calembas. Portanto, e isso só um ser humano consegue fazer, e é importante haver essa formação e estar incluída. Muito bom. Você tocou no ponto mesmo que é fundamental. O discernimento humano, não é? A capacidade do homem tomar a decisão antes de implementar. Os algoritmos podem reproduzir e ampliar preconceitos, não é? Também já se fala muito sobre o bias, não é? Dentro da inteligência artificial, quando pedimos algo e se ele tiver ali os preconceitos e alguma tendência em nos direcionar para algo meio bom, realmente vai nos induzir a uma decisão muito conflituosa. Como garantir que essa inteligência artificial realmente promove inclusão e diversidade, em vez de comprometer? Nós vemos as organizações têm a sua cultura organizacional. Muitas das vezes, por ser cultura organizacional, já tem tendência, não é, a ter preconceitos, porque todo mundo sabe que não, aqui na empresa não se faz assim. E como, quando nós adotarmos essa inteligência artificial, garantimos que pelo menos exista efetivamente esse cariz de inclusão, diversidade, sem comprometer a tomada de decisão? A resposta, não sei se é a resposta que estavas à espera que eu desse, Clara, mas é a resposta que me ocorre. Está na qualidade dos dados. Os modelos LLM, estes modelos, no final do dia, o que é que eles são? Isto são ferramentas que têm colossais bases de dados de informação, e quando nós lhes lançamos uma pergunta, eles dão-nos uma resposta com base naquilo que estatisticamente está relacionado com o que eles encontraram na nossa pergunta na base de dados deles, e no fundo por aproximação de palavras, etc. É assim que eles funcionam. Portanto, a inteligência artificial não é inteligente. O robô não pensa por ele. A única coisa que ele está a fazer é reproduzir conteúdos que foram criados por ser humano. Por se algoritmos. Esses conteúdos, se essas bases de dados tiverem conteúdos bias, então o output vai ser bias também. E, portanto, a resposta aqui não está tanto no papel que as organizações podem fazer, está no... Quer dizer, podem fazer na sua base da base de dados. Podem fazer na melhoria da sua base de dados. Correto. Mas se for, por exemplo, utilizar uma ferramenta de domínio público, como os Claude e os ChatGPTs, dependemos que as próprias ferramentas tenham trabalhado as suas próprias bases de dados. E, portanto, eu diria que é um problema das organizações, mas até um problema da humanidade como um todo que utiliza estas ferramentas. Portanto, e é um tema que tem sido discutido entre os especialistas do setor.
Muito bom, muito bom. E como é que se constrói essa confiança dos colaboradores num contexto em que muitos temem ser substituídos ou vigiados pela tecnologia? Hoje as empresas Excelente questão. já usam de tudo, né? O AI está lá a passar, a ver, a avaliar, a controlar o tempo de antena, os acessos e as plataformas legítimas e não legítimas, não é? Que o funcionário usa. E como é que ele ganha confiança e continua a trabalhar e a colaborar dentro daquele ecossistema criado pela empresa? Bom, algumas ideias, não tenho uma resposta absoluta, mas algumas ideias. Ponto 1, temos que provar ao colaborador que ele tem a ganhar com utilizar a ferramenta. Ou seja, o tal tema pelo qual ele tem medo, temos que lhe provar que não faz sentido. Temos que lhe provar que, olha, tu ao usar isto, vês, entregaste-me de forma mais eficiente, tiveste uma melhor avaliação de desempenho, tiveste um melhor bónus, tiveste uma melhor progressão salarial. Portanto, temos que lhe provar ao colaborador que ele tem ganhos efetivos pela utilização desta ferramenta. Acho que essa é a número 1. Segunda é formação. Quanto mais formação ele fizer, quanto mais ele se habituar a usar a ferramenta, mais confiança ele vai ganhar na mesma. A terceira é oferecer-lhes um passe de participação no FNIA 26. Portanto, se ele for lá e tiver várias outras pessoas a trocarem experiências e ideias, ele vai perceber, ok, se estes estão a usar, até ver um benefício, afinal não é tão não é nada assim que me vá danificar tanto eu aprender isto. Portanto, seja, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tanto ele tem que estar exposto o máximo possível. Eu costumo fazer aos meus colaboradores que têm mais reticências na utilização, porque sim, nas consultoras também temos colaboradores reticentes na utilização destas ferramentas. É quando eles me enviam algum trabalho que eu vi que podia ser melhor. Chamo-os para o meu lado, olha, vou pegar no que tu fizeste, olha, mete aqui nesta ferramenta, escreve isto assim, sim. Pau, estás a ver, documentou melhor, este ponto aqui está mais detalhado, etc. Vês? Vai lá fazer-se tu agora e depois volta-me a enviar outra vez. Pronto, ou seja, é mostrar-lhes mesmo ali à frente o exemplo como pode como ser útil. É possível, não é? Acho que é um pouco isto, portanto, ou seja, formações, mostrar claramente os benefícios e provocar um contexto em que ele esteja rodeado de pessoas, como conferências, etc., para eles ver que... E depois, claro, dar o exemplo. Sim, senhora, e assim construímos confiança. E na sua opinião, o que é que significa na prática a adoção responsável de inteligência artificial para realmente os recursos humanos das empresas poderem passar não só de princípios, mas na prática em si? Porque temos sempre, ok, aprendi, tenho os conceitos, existe uma política, mas quando é que eu vou efetivamente adotar e como é que eu avanço na adoção com a maior confiança possível? Os casos mais bem-sucedidos que eu tenho visto têm sido de criar champions dentro das organizações por cada uma das áreas. Com esses champions provocar workshops, provocar brainstormings. E não esperar só o FNIA, não é? Exato. Podemos também ter a nossa própria criatividade. Exatamente. Provocar brainstormings, provocar até na metodologia de Agile. Está-me a falhar agora o termo, mas às vezes é provocar momentos de discussão entre especialistas de determinada temática para eles entre eles discutirem quais é que são os use cases interessantes e trazerem use cases interessantes que tenham identificado a utilização da inteligência artificial e depois esses champions motivarem a sua área como um todo a usar esse use case porque achou muito relevante e depois ir repetindo a cada 3 meses, ok, vai haver aqui um novo encontro, outra vez especialistas desta temática, vamos aqui bater, vamos fazer hackathons, vamos testar aqui diferentes bots, muito bem, saiu isto, ok, então agora vou aqui para o meio dos meus restantes colegas mostrar-lhes como é que se usa e por aí fora. Muito bom. Bom, estamos quase a chegar ao fim, mas não vamos deixar de pedir ao Tito, não é? Devo agradecer-lhe desde já, é uma honra estar aqui a conversar consigo, mas se tivesse que deixar uma mensagem final às empresas, aos profissionais, aos decisores públicos, não é? No setor público ou privado, sobre a inteligência artificial e o futuro. Eu vou ficar com o seu 2 anos, eu estou na expectativa dos 2 anos de previsibilidade, não é? Qual seria a mensagem ideal? Muito bem, para já a primeira nota que eu queria dar é que temos que perceber que se eu tivesse que resumir o que era a AI assim de uma forma muito simples, basicamente as minhas 3 palavras que me vêm à cabeça é digitalização, eficiência e humano. E porquê estas 3 palavras? Digitalização porque a AI vem para nos suportar
no mundo digital e para nos suportar naquelas que são as nossas tarefas. Eficiência porque vem para permitir que estas tarefas que nós fazemos no mundo digital ou até no nosso plano físico possam ser bastante mais eficientes ao usarmos a mesma para aumentar essa produtividade. E humano porque no final do dia tudo isto é para potenciar as nossas capacidades do ser humano. E portanto eu acho que devemos ver como um skill a adicionar ao complexo leque de skills que se espera que um ser humano tenha: a empatia, a comunicação, capacidade de criar relações, capacidade de trabalhar em equipa. Portanto, a capacidade de usar estas ferramentas tem que ser mais uma que faz parte daquilo que nos tornará melhores seres humanos mais compreensivos, menos bias, né? Seres humanos mais abertos à evolução, à mudança, e a tornar o mundo que nos rodeia cada vez melhor. E, portanto, faz parte desse leque de competências e deve ser visto dessa forma e não como simplesmente uma ferramenta que nós temos para fazer perguntas e para nos gerar textos. Estamos a falar de podermos, quem sabe, daqui a uns tempos ambicionar um mundo onde não tenhamos que trabalhar tanto, possamos produzir os mesmos resultados. Se calhar já não temos que trabalhar 5 dias por semana, se calhar já podemos passar a trabalhar apenas 4 dias e produzir exatamente o mesmo, sem nos sentirmos culpados por isso e sem reduzirmos os SLAs, os níveis de serviço, aquilo que esperam nas nossas organizações. Portanto, pode ser um passo crítico para a nossa evolução qualidade de vida. Qualidade de vida. Vamos ver nos próximos 10, 20 anos se é aí que nos irá levar. Muito obrigada, Tito. Muito obrigado, Clara. Eu vou dar aqui algumas palavras finais, não é? Que devemos realmente refletir. A conversa foi muito agradável. Aprendi também muito, não é? Embora também estou como aprendiz na adoção da inteligência artificial na organização, mas ao longo desta conversa ficou claro que o impacto da inteligência artificial nos recursos humanos, estamos a falar pessoas, efetivamente, vai muito além da automação de tarefas. Não basta adotar as ferramentas, é necessário repensar as funções, desenvolver as competências, o Tito aqui mencionou, não é? Daquelas 3, promover uma cultura de aprendizagem contínua e criar organizações capazes de colocar a tecnologia ao serviço, efetivamente, das pessoas e não o contrário. Mais do que uma questão tecnológica, trata-se de uma questão estratégica e, sobretudo, humana, não é? As Nações Unidas já mencionam as pessoas no centro das soluções. Fica por aqui, então, uma reflexão final para todos nós. Estamos verdadeiramente a preparar as nossas pessoas para a era da inteligência artificial ou apenas a automatizar o que já existe? Pense nisso, porque no final, o verdadeiro impacto da inteligência artificial não se mede pelo número das ferramentas implementadas, mas pela capacidade de valorizar o talento, criar oportunidades e construir um futuro melhor para Angola. Devemos aqui então agradecer, em nome do FNIA, Fórum Nacional de Inteligência Artificial, os nossos convidados. Tito, mais uma vez o nosso agradecimento. Muito obrigado também pela partilha de tanto conhecimento e experiência, principalmente na perspectiva que trouxe para esta conversa. Devemos também agradecer os nossos patrocinadores, não é? E que fique, portanto, vocês que estão do outro lado, atento. Cada um de vocês fica atento para as próximas novidades. Não se esqueça, faltam 7 dias, efetivamente 7 dias, para o dia 13 e 14 de julho, que irá acontecer este fórum. E brevemente poderemos estar de novo a falar lá no local sobre esses temas. Muito obrigada a todos vocês e um adeus. Muito obrigado, Clara. Obrigado ao FNIA pelo convite, é um prazer e desejo o maior sucesso para o evento. Muito obrigada.